Só quem passou por isso sabe a dor que é perder um animal de estimação. E quando morrem, será que há neles algo que também sobrevive ao corpo físico? Nossos irmãos e companheiros de jornada terrena têm vidas físicas curtas, em comparação com os humanos, mas, como nós, têm sim um espírito imortal e em constante evolução. Animais como os insetos ainda não possuem uma identidade emocional individual, funcionando como uma espécie de inteligência coletiva. Já seres mais evoluídos, como mamíferos e aves, possuem sim espíritos individualizados, em graus diferentes de evolução. Toda criatura viva no universo, criada por Deus simples e ignorante, é compelida a lutar pela conquista da razão. É um longo caminho. Através de dezenas de milhões de encarnações, a alma animal, num futuro ainda muito distante, iniciará também sua experiência na espécie humana, ou em alguma semelhante, avançando sempre na direção de níveis cada vez mais elevados de consciência. Um dia, o raciocínio irá sobrepujar o instinto, mas, por enquanto, os animais não têm karma, pois não têm livre-arbítrio. Não são, portanto, responsáveis pelos seus atos. Como não possuem consciência de si mesmos, não estão sujeitos ao processo expiatório. Para o espiritismo, alguns animais têm o que pode ser considerado como mediunidade, já que conseguem pressentir algo no ar e geralmente estão certos. Além disso, atuam como antenas que captam a energia negativa das pessoas que não desejam o bem para seus donos. Os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos especializados, que os recebem no plano espiritual, tanto os que ainda não possuem almas individuais, como os mais evoluídos. Na hora do reencarne, existe uma atração entre os animais, tanto naqueles que vivem em grupos, quanto nos que reencarnam domesticados. Procura-se colocar juntos espíritos que já conviveram, o que facilita a elaboração de sentimentos, algo fundamental para a evolução do espírito. Os animais, principalmente os domésticos como cães e gatos, aprendem conosco, seus irmãos e professores. Durante o tempo em que permanecem ao nosso lado, passam por várias experiências, e é possível, e até bastante frequente, que permaneçam algum tempo ao lado dos donos em espírito após falecerem, e que também retornem várias vezes ao mesmo lar, habitando outros corpos. A reencarnação permite o reencontro afetivo entre animais e homens. Há vários tipos de atendimento para os animais desencarnados, dependendo da situação, especialmente para os casos de morte brusca ou violenta, possibilitando melhor recuperação de seu perispírito. E existem inúmeras instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades, onde os animais são tratados. Um desses locais especiais é a colônia Celeiro dos Anjos. Celeiro dos Anjos é uma colônia espiritual na 4ª dimensão, que coexiste paralelamente à biosfera física da Terra, que é o conjunto de regiões do planeta onde existe vida. Muitas pessoas pensam que as colônias espirituais estão muito acima do umbral. Geralmente é assim, mas não no que se refere aos animais. Seria muito complexo para essas milhares de pequenas almas que habitam nosso planeta serem deslocadas para muito longe da biosfera, para retornar de lá logo em seguida em novas encarnações, que na maioria das vezes são bem rápidas. Celeiro dos Anjos se situa sobre o estado do Rio de Janeiro, ocupando mais de 43 mil quilômetros quadrados. Para lá vão todos os animais mamíferos de pequeno e grande porte, pois os insetos
Répteis, pássaros e animais marinhos ficam ainda mais próximos ao seu habitat quando desencarnam. Quando um animal morre fisicamente, sua alma é recebida por espíritos de humanos incumbidos de cuidá-los no pós-vida. Ele é curado de suas enfermidades terrenas e se recupera muito mais rápido que os humanos desencarnados, e logo já está pronto para ocupar um novo corpo, de acordo com o seu planejamento reencarnatório. Assim como o celeiro dos anjos, existem outras colônias iguais em cada cidade espiritual. Nelas, trabalham centenas de colaboradores em cada núcleo. É comum que espíritos que eram veterinários quando encarnados na Terra continuem exercendo esta função nessas colônias. Uma médium, em desdobramento espiritual, visitou uma colônia e constatou isso, ao encontrar lá um veterinário de nome Paulo, que era seu vizinho quando encarnado, tendo falecido precocemente. No além, ele continuava atuando com grande dedicação na profissão que tanto amava. O nome Celeiro dos Anjos foi dado por seu fundador, quando os portugueses chegaram a nosso lar. Esses espíritos abnegados não eram médicos, mas adoravam animais. A colônia dispõe de grandes pastos, muita vegetação e natureza exuberante, com incríveis lugares de lazer para animais. Alguns médiuns relatam terem visto grandes e belos lagos, onde animais, em especial cães desencarnados, se divertiam. É um ambiente de muita felicidade e harmonia, mesmo entre espécies diferentes. Celeiro dos Anjos tem um dirigente que se chama Atanael, e ele está na colônia há mais de 200 anos, sendo o chefe guardião do lugar. É pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para humanizar-se. É nossa responsabilidade guiá-los no caminho do amor de Deus. Obrigado por assistir.